Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou dar continuidade a algumas questões a respeito de interpretação de texto, só que daí eu quero suscitar uma teoria muito utilizada, que é a teoria da polissemia, tá? Então, a teoria da polissemia, ela que tem uma teoria anterior, que é a teoria do homônimo perfeito, que são aquelas palavras que são escritas da mesma forma, e são pronunciadas da mesma forma, só que daí nós temos o poder, esse poder, quem falava isso muito era Manuel de Barros, a língua portuguesa, ela fornece muito, ela cria muito, depois reproduzida pelo grande escritor, Mia Couto. Mia Couto também diz a respeito disso, que a língua portuguesa, ela fabrica, ela concebe muito. Então vamos lá, vamos experimentar, e aí também vamos experimentar a teoria acompanhada de alguns exercícios que eu separei hoje. Tudo bem então? Vamos lá então, me acompanha aqui. Bom, a palavra polissemia, para começo de conversa, ela tem origem, poli quer dizer vários, claro, lembra? Polissílabo quer dizer várias sílabas, E a palavra semia, ela tem origem, na palavra sema. A palavra sema, ela vai dar origem a várias palavras em língua portuguesa. Ela vai dar origem à palavra significado, ela vai dar origem à palavra semente, ela vai dar origem à palavra sêmen. Então é uma unidade. A gente chama de sema na linguística, a unidade básica de significação. Então se ela tem uma polissemia, então ela tem vários significados, Dentro dessa lexicografia, desse lexicoma, nós vamos ter o quê? Uma multiplicidade de sentidos de uma mesma palavra. Por exemplo, se você pegar aí a palavra prato, então ele traz aqui, isso aqui é uma definição de dicionário, tá? Então, prato pode ser uma vasilha, um lugar onde você põe um bolo, um prato de bolo. Pode ser uma comida, vou preparar um prato novo, hoje vou preparar uma paella. Então é um prato, Uma iguaria, uma comida, uma iguaria. Um receptáculo de balança, meu filho é baterista, então ele toca no prato, então um instrumento musical, que é aquele da banda também, O prato, e assim por diante. A palavra, ela ganha vários significados. Contudo, o que acontece? Nós somos mestres em agregar significados a uma palavra, Eu gosto de brincar, por exemplo, sempre gosto de dar como exemplo, o que os jovens fizeram com a palavra ficar. Hoje a palavra ficar é interessante, Ela nem pode ser classificada como um namoro, Porque o namoro, de uma certa forma, ele requer compromisso. O ficar não, a pessoa fica porque fica, não tem compromisso, Criou-se então um verbo transitivo direto regido por preposição com. Aninha ficou com o Juquinha. Porque no meu tempo o verbo ficar, ele era verbo intransitivo. Eu fiquei na esquina, Verbo intransitivo acompanhado de adjunta adverbial de lugar. Ou então eu fiquei bravo, eu fiquei triste, que é um verbo de ligação, acompanhado de predicativo do sujeito, E assim a gente agregou significado ao verbo ficar. Então eu gosto sempre de brincar, E a palavra ralador? A palavra ralador, ela pode ser aquele utensílio doméstico, cara? Então aquele objeto, apanha um ralador para mim, você está numa cozinha, você vai ali e pega o ralador, Mas também pode ser aquela pessoa que trabalha muito, cara? A Rochelle, lembra da Rochelle, ela falando? Meu marido tem 2 empregos. O que ele é, então? Ele é um ralador, é uma pessoa que trabalha bastante, ralador, como aquela pessoa que rala, ela trabalha, E também uma pessoa exigente, uma pessoa que perturba, uma pessoa que incomoda, também pode ser, tá? Agora, como uma pessoa exigente, pode ser o professor. Eu servi, o quartel, então lá eu conheci um sargento ralador, quer dizer, aquele sargento que o mínimo deslize, E também tem o professor. Tem de estudar muito. O professor é um ralador, quer dizer, o professor é muito exigente, certo? Então a gente agrega significados. E pasmem vocês, isso vai estar constantemente lá no concurso público. Deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Eu tenho uma prova que ocorreu em 2018, que foi para assistente administrativo do IFMS, aqui o Instituto Federal, aqui do Mato Grosso do Sul. Essa é uma prova em nível médio, tá? Assistente administrativo. Essa foi a questão 2 da prova. Observa a imagem abaixo, aí 2 ovozinhos, um olhando para o outro, e fala assim, véi, o cara tá frito. Ele colocou a fonte, aqui, foi extraída também em 2018, aí ele vem com a pergunta. Considerando-se a linguagem verbal e não verbal do texto acima, é correto afirmar que a expressão tá frito, vamos lá? Não gera ambiguidade com a função de contexto. Não, ela tem uma determinada ambiguidade sim.
Então olha a letra B. Cria ambiguidade pelo caráter polissêmico da linguagem. Porque ele está frito porque realmente fritou-se, ou ele está frito porque ele se deu mal, né? Então a gente agrega significado. Cara, fulano de tal tá frito, cara, não é? Então gera uma determinada ambiguidade. Por quê? Porque daí você pode interpretar das duas maneiras. Olha a letra C. Só pode ser entendida em sentido literal. Não. Ela, no contexto da linguagem verbal e não verbal, permite você interpretar também de uma outra maneira. Provoca incoerência, já que o contexto se mostra confuso para o leitor. Não está confuso, você entendeu perfeitamente o que está acontecendo. E a letra E. Não está adequado pelo desvio da norma padrão. Aí a gente entra num outro contexto, que é o contexto do adequado e do inadequado, tá? Como assim um adequado e inadequado? Então, por exemplo, por um padrão formal de interlocução, ele está inadequado. Mas vejam, são dois amigos. Se são dois amigos, então ele está perfeitamente adequado, tá? Então, notem que o conceito de erro hoje ele é relativo. Na verdade, ele passa pelo adequado e o inadequado. Por quê? Porque eu falo de uma forma com a minha família, em casa, com os meus colegas, eu falo de uma forma, né? É uma determinada língua portuguesa. Agora, quando eu tenho que produzir, por exemplo, um texto oficial, né? Um caso de redação oficial, um padrão formal de interlocução, que é o caso de uma redação do Enem, eu tenho que optar pela língua padrão. Bom, ela está inadequada? Não, está adequado. Porque é uma conversa de dois amigos, certo? Então, o correto, então, é a que evoca a polissemia, o caráter polissêmico da expressão frito, certo? Pasme você, isso está constantemente no concurso público. Aqui eu tenho uma prova que foi em 2015, ela foi elaborada pela PUC do Paraná, foi uma prova aqui do Mato Grosso do Sul, uma prova para o TJ, nós tivemos prova em 2015 e depois prova em 2017, né? E aí nós temos uma tirinha. Note aqui que o menininho chega para o outro e pergunta: o que você está esperando? Aí o outro fala: angústia. Aí ele fica pensando, né? O que será que ele está pensando? Aí ele fala para ele assim: esquece, ela nunca passa. Você concorda comigo que o menino ou não entendeu nada do que eu estou falando, ou ele entendeu tudo, né? Aí ele vem com a questão. A construção do humor nessa tira se dá pela oposição dos termos angústia e passa. Não, não são opostos. Pela coerência estabelecida entre a linguagem verbal e não verbal, é por isso que você riu? Não. Letra C, pela polissemia do termo passa. Talvez o verbo passar ele seja um verbo com maiores aplicabilidades em língua portuguesa. E neste caso aqui ele apresentou duas, né? Porque nota que ele está num ponto de ônibus, então provavelmente o primeiro menino ele não entendeu absolutamente nada. O que você está esperando? Eu estou esperando angústia. Aí ele está pensando assim, bom, mas não tem um ônibus aqui chamado angústia. Aí ele fala, então esquece, ela nunca passa. Ela deve passar em outro lugar. Aqui ela não passa, não é? Ou então o menino entendeu tudo. O que ele falou? Que angústia, irmão, é algo que nunca passa. Nós estamos constantemente angustiados. Um angustiado com isso, um angustiado com aquilo, não é? Ela nunca passa. Então, o fator polissêmico da palavra passa. Pela ironia do termo esperando, não tem ironia. Pelo emprego da linguagem informal, né? Porque você tá esperando, não é por causa disso que você riu. Você riu porque você realmente entendeu a tirinha, né? Ele brinca com o verbo passar. Ou esse ônibus chamado angústia, ele nunca passa, ou angústia que tanto, né, nós trazemos conosco, realmente ela nunca passa. Estamos constantemente angustiados. Então surgiu uma determinada polissemia. O termo estava presente na questão. A questão correta é a letra C. Fechou? Meus amigos, eu espero ter ajudado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, tá? Compartilhe, tá? Isso ajuda muito o canal a ganhar a devida relevância que nós assim pretendemos, tá bom? Então mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.